Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Compocast, o seu podcast semanal sobre composição musical e outras coisas. E você sabe, nós estamos aqui sempre muito bem apoiados, gentilmente apoiados pelo SECAM, o Centro Codesso de Aperfeiçoamento Musical. Você pode conhecer um pouco mais sobre esta escola de música no Instagram deles, que é @secammusica, SECAM com M de Maria, música, tudo junto. E hoje eu gostaria de dedicar este episódio especialmente para o meu irmão, para o meu amigo, aquele amigo que é mais chegado do que um irmão, amigo de infância, amigo de adolescência, o Tiago Silveira, o meu amigo Tiago, que é guitarrista, que mora hoje em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Foi aniversário do meu amigo Tiago ontem e eu dedico a ele, meu grande amigo, este episódio no desejo, de um feliz aniversário, de muita paz, saúde, muita música, enfim, no desejo dos melhores sons para você, Tiago. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre os espaços sonoros para Boulez, Pierre Boulez, esse compositor, maestro, pensador, educador, francês, deste século agora, passado, do século XX. Mas antes de iniciar, eu tenho duas breves considerações a fazer. Em primeiro lugar, eu digo a você que o intuito desse episódio e da explanação, destes conceitos, enfim, eu quero mostrar a você estes conceitos no intuito de que você possa pensar composição de uma maneira diferente. A minha ideia, o meu objetivo é que você, depois de ouvir esse episódio, possa ao menos refletir sobre o seu processo composicional e aplicar isso de alguma forma ao seu processo composicional. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que esta não é uma aula de teoria da música, não confundir com teoria musical. Teoria da música é esse campo da música que trata de aspectos, obviamente, teóricos a respeito do fazer musical, em tudo que isso implica, desde a produção até mesmo os processos de escuta, os processos cognitivos, até mesmo questões étnicas, questões puramente musicológicas, históricas, enfim. Então este episódio não é uma aula de teoria da música. Por isso eu não vou explicar aqui os conceitos do Boulez a respeito do espaço sonoro como se estivesse numa aula para graduação. Apesar de que o campo da teoria da música é um campo no qual estou inserido, e que me especializei. Porque se fizéssemos assim, nós precisaríamos de uma série de episódios e de uma linguagem que talvez não seja muito acessível a todos. Por isso, eu deixo essas duas ressalvas, ok? Nosso objetivo, então, é fazer com que você repense ou pense composição a partir de uma perspectiva diferente e também não estou aqui propondo uma aula sobre o pensamento de Boulez. Apenas vou pincelar alguns conceitos no intuito de que você seja atravessado de alguma forma por esses conceitos. Minha ideia é atingir o maior número de pessoas possível a partir de um diálogo e a partir de expressões que sejam acessíveis. Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu digo a você que o Pierre Boulez, como eu já disse, foi um grande compositor, maestro, assim, um pensador a respeito da música, de seu tempo,
Ele nasceu assim na França, né, em 1925, morreu agora em 2016. Na verdade, no dia 5 de janeiro, né, de 2016. O Boulez foi extremamente importante, um compositor extremamente importante, né, um compositor que marcou muito a sua época pelos seus pensamentos. Tem uma produção vastíssima, né, tanto uma produção artística, musical, quanto produção de texto, né, no campo da teoria da música. E o Boulez, então, traz para a gente estes dois conceitos a respeito do espaço musical. E espaço musical, aqui você pode compreender o espaço musical como sendo este lugar onde acontece esse fenômeno chamado música. Então, pensa numa música, né? Então, assim, o espaço aqui é um resultado sonoro, tá bom? O espaço musical não é, assim, a partitura, né? O espaço musical não é simplesmente um gráfico, né, de uma obra qualquer, mas aquilo que você está ouvindo. É lógico que a partitura, um gráfico, é uma visualização desse espaço sonoro e, de certa forma, ele é também o espaço sonoro. Mas para que a gente absorva melhor os conceitos aqui, vamos imaginar o espaço sonoro como sendo esse lugar de resultado sonoro. Imagina algo que você esteja ouvindo, ok? Uma coisa que você está ouvindo. Vamos ficar nessa redução. Bom, então, para o Boulez, existem uma série de ramificações, né? Uma série de conceituações complexas a respeito do espaço sonoro, né? Mas que começam a partir de dois conceitos. E eu vou ficar muito nesses dois conceitos hoje, que são os conceitos de espaço liso e espaço estriado. Espaço liso e espaço estriado. Vamos falar um pouco primeiro assim do que seria um espaço estriado, tá? O espaço estriado, o espaço musical estriado, é esse espaço que tem essas estrias. Essas estrias são, imagina estas rugas, né? Pega um lençol assim, né? Quando você coloca a mão assim de um lado, coloca de outro, e você junta as mãos, não faz uma espécie de uma ruga assim, uma estria nesse tecido, né? Então, agora imagina isso, né? Imagina essa cena, né? De uma topologia, né? De um espaço sonoro que tenha estas rugas, né? Que tenha estas, digamos, estas ondinhas assim. Imagina assim para ficar fácil para a gente compreender. Lembrando que a nossa ideia aqui é que as pessoas, o maior número possível de pessoas possam compreender o que eu estou dizendo, ok? Então imagina este espaço, né? Imagina estas estrias, então, né? Nestes espaços. Agora, imagina que estas estrias, ou seja, estas rugas, né? Neste espaço, elas são todas iguais, elas são idênticas. Então você tem assim uma primeira ruga, uma primeira estria, que é igual à segunda estria, que é igual à terceira estria, que é igual à quarta estria, e assim por diante. Percebe que você tem, então, uma certa homogeneidade no espaço como um todo, né? Ele permanece um espaço com estrias e todas as estrias são iguais. Agora imagina uma segunda situação, que você tem uma estria um pouco menor aqui, aí a segunda já é um pouco maior, a terceira é um pouquinho assim, bem pequenininha, aí passa um tempo sem nada assim, aí depois vem outra estria. Percebe que este espaço, em relação às estrias, ele é um espaço não tão homogêneo, mas no todo ele é um espaço que possui um estriamento, ou seja, é um espaço que possui um certo tipo de corte. Esse é um outro conceito importante para o Boulez, o conceito de corte. O corte é esse processo, né, ou esse sistema, por exemplo, o sistema temperado, né,
que vai produzir a regularidade ou a irregularidade das estrias, ou até mesmo a falta delas. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, vamos imaginar que nós estamos operando, né, compondo uma música nesse momento a partir do sistema temperado, né? Você sabe que o sistema temperado é aquele que se baseia na tonalidade, né? Nós temos tons e semitons, portanto, nós temos 12 sons, né, dentro de uma oitava, né? Nós temos 12 sons ali. Então, imagina que nós estamos trabalhando com um sistema temperado, né? E assim, então a gente tem uma tonalidade. Agora vamos retirar de tudo que a gente vai usar um parâmetro apenas. Vamos pensar no parâmetro das alturas. Você então vai perceber que no sentido das alturas nós teremos um estriamento de certa forma homogêneo, limitado pela condição de temperamento do sistema que estamos usando para as alturas, não é verdade? Então, assim, a gente não tem, por exemplo, o quarto de tom, né? Nós não temos, que seria metade de um semitom. Nós não temos um oitavo de tom, não é? E isso faz com que as estrias, né, no que diz respeito ao parâmetro das alturas, tenham entre si uma certa homogeneidade. Nós podemos pensar também com respeito assim, à tonalidade, né? Se é uma música que usa esse sistema temperado, nós sempre teremos uma tonalidade dominante, né? Ou maior ou menor, mas nunca um sistema fora do tempero, ou seja, nós nunca teremos, por exemplo, música serial, né? Aquela que usa os 12 sons de forma a evitar, né, a tonalidade. Então veja aqui, o corte é esse sistema, né, de construção musical que pode fazer com que surja no espaço sonoro essa regularidade, o estriamento e, em segundo lugar, a regularidade dele, né? Então é o que o Boulez vai chamar de corte fixo. Esse corte fixo vai criar espaços regulares ou espaços retos, né? O corte variável, que seriam cortes que não produzissem essa homogeneidade entre as estrias, produziria, segundo o Boulez, um espaço curvo e um espaço irregular. Enfim, a ideia então geral aqui é a ideia de um espaço estriado. Ok? Você compreende então, olha quantas músicas ou quanta música a gente pode inserir dentro deste tipo de espaço. Quantas músicas você pode pensar aí nesse momento que existem dentro desse corte fixo, né? Ou de um corte variável, mas que produza, né, essa questão do estriamento. Bom, então veja só, o que a gente compreendeu? Que existe então um espaço chamado de espaço estriado, né, que é criado por estes cortes que podem ser mais regulares ou podem ser mais irregulares. Muito bem. Agora aqui vai um ponto-chave para o nosso entendimento do nosso episódio de hoje. O que, na verdade, o Boulez está tentando dizer para a gente, de maneira muito ainda primária, né? É óbvio que há outras coisas muito mais profundas, mas o que o Boulez está tentando dizer de maneira muito primeira ainda, inicial, né, com esta proposta, é que, na verdade, o espaço estriado, ou seja, o surgimento dessas estrias, né, a partir destes cortes regulares ou irregulares, nos faz perceber o surgimento, né, ou a própria estria, o aparecimento da própria estria. Ou seja, estes cortes nos dão uma exata ideia de espaçamento entre uma coisa e outra. Ou seja, este espaço é um espaço que é caracterizado pela percepção, né,
das coisas que acontecem a partir dos cortes que são colocados. Então, quando a gente usa, por exemplo, uma cadência, né, assim, muito simples dentro da música tonal, né, um quinto primeiro, existe ali uma definição, né, uma ideia de conclusão, ou seja, uma ideia que vai levantar ali uma estria dentro daquele espaço, vai colocar uma marcação topológica ali naquele espaço, que nos fará perceber, por exemplo, a ideia de fim, né? Porque essa cadência perfeita, né, quinto primeiro, assim, é uma cadência que nos traz a ideia de tensão e relaxamento, né? De inspiração e expiração, por exemplo. E aí vai criando esses momentos, né, ou estas relações, ou essas características topológicas desse espaço que nos permite olhar, né, e perceber, né, onde algo começa e onde algo termina, onde outro algo começa, onde outra coisa começa, onde outro vai terminar, enfim, obviamente, e de maneira subsequente os seus fins, né, gerando novos começos de outras coisas. Então você percebe que uma característica muito fundamental deste espaço estriado é que nós percebemos as estrias. O Boulez muito preocupado com a questão da percepção, da cognição, não é? Então, criação de cortes podem ser regulares ou irregulares, né? Mas que nos dão a capacidade de perceber estas estrias, essas rugas que são formadas no espaço a partir dos cortes. Os cortes podem ser regulares, como já disse, e podem ser irregulares. De qualquer forma, existem cortes que nos dão ideias claras de parâmetros como duração, altura, dinâmica e timbre. Essa, então, é a ideia básica do espaço estriado. Para compreender um pouco estes conceitos, nós vamos escutar uma obra, um trechinho de uma obra, que é a sonata para piano e flauta de Boulez, do próprio Boulez. A gente vai escutar um pequeno trecho e depois a gente retorna. Pessoal, vamos fazer uma pausa nesse episódio agora, porque na verdade eu tenho alguns pedidos para te fazer. Primeiro eu gostaria de te pedir para que você seguisse o Compocast nas nossas redes sociais. Lá no Instagram é @CompoCastOficial. Lá no Facebook é www.facebook.com/Compocast. E se você puder e quiser nos apoiar, é só você entrar lá no apoia.se/Compocast. Mais uma vez, apoia.se/Compocast. Nos apoiar com qualquer quantia. E uma vez que você se torna apoiador, você pode enviar perguntas e ter acesso a vídeos e episódios exclusivos feitos exatamente para responder as perguntas. Eu também peço a você que você vá lá no Spotify, dê lá 5 estrelinhas pra gente. Se você não nos segue, para você nos seguir lá. E ainda te peço para que você compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes ou para quem você quiser. A gente está aqui toda semana produzindo esse conteúdo. Nosso objetivo, como você sabe, é para a gente pensar junto, para a gente, enfim, pensar sobre música, composição musical e outras coisas juntos. Valeu, gente. Vamos continuar agora com o nosso episódio.
Pois bem, o que seria então o espaço liso, né, para o Boulez? Bom, você viu que na sessão anterior eu disse a você que existe dentro desse espaço estriado uma ideia, né, um corte que favorece a percepção das estrias do espaço, né? Essa é uma questão primordial e central para o Boulez. Então, de forma oposta, o espaço liso é este espaço que está ausente destas características de percepção dos elementos musicais a partir dos cortes. Em outras palavras, o espaço é liso, né? A ideia de um espaço liso mesmo, assim, sem nenhuma estria, sem nenhuma ruga, justamente porque o corte que se faz não torna, né, os elementos possíveis de reconhecimento, no sentido de que há uma relação espacial, né, visível, e uma relação espacial perceptível entre os elementos em si. Aí o Boulez vai dar para a gente uma série de músicas, né, ou perspectivas estéticas que estariam mais próximas a este espaço liso. A música eletroacústica, por exemplo. No entanto, eu preciso dizer a você que o próprio Boulez pensa que a diferença assim entre os dois espaços, no sentido de que uma música deve pertencer a um espaço X e uma música deve pertencer a um espaço Y. Esta realidade é pouco verificável, né? Ou seja, na verdade, as obras musicais estão oscilando entre esses dois espaços. E aí é o que ele vai chamar de espaço não homogêneo, ou seja, em momentos nós estamos num espaço estriado, em outros nós estamos num espaço liso. E a música eletroacústica vai se conectar mais ao espaço liso justamente porque ela evita, né, toda a rede, digamos assim, de condições de percepção sonora do ouvido ocidental, que possibilita, por sua vez, a construção de imagens, né, ou a construção imagética destas estrias no espaço. Você compreende? A música eletroacústica vai se distanciar daquilo que seriam o corte, né, ou seriam cortes mais próximos da percepção do ouvido tradicional ocidental. E aí, por isso que ele chama, então, estas músicas, né, pertencentes a um espaço liso. Interessante esta colocação do Boulez. Mas muito mais interessante ainda é essa discussão, né, que surge então a respeito de um espaço total não homogêneo. Ou seja, nós estamos num espaço estriado numa hora, um espaço liso em outro momento. Porque eu pergunto a você se seria possível, né, se existiria algum tipo de obra totalmente num espaço liso. Bom, eu acho que existe, sim. É aquilo que eu chamo, na minha tese, de um espaço minimamente perturbado. Eu crio um conceito que é o conceito de perturbação, e é justamente a perturbação o flagrante, né, da diferença entre dois ou mais, melhor dizendo, dois ou mais eventos musicais. Então, um evento que não produz nenhuma diferença de um para o outro, em um certo momento, ele acabará deixando de produzir também naquele que houve a capacidade de diferenciar os próprios eventos. Isso causaria, teoricamente, um espaço totalmente liso, né? Enfim, a minha ideia nesse episódio é que você tivesse este pequeno fragmento, né,
do que vem a ser o espaço, tanto estriado quanto o espaço liso, ok? Então, acho que ficou claro, ou pelo menos um pouquinho claro para você, que o espaço liso é esse espaço, então, ausente, né, de estrias, porque, na verdade, os cortes não propiciam, né, essa captação, né, dos elementos, de modo que a gente consiga criar estas estrias no espaço. Em oposição a isso, na verdade, nós estamos sempre buscando, né, algum tipo de estratégia cognitiva que faça essa marcação para a gente de coisas nas relações antes de, depois de. Eu falo muito sobre isso também na minha tese, porque o ouvido ocidental é assim. Isso significa que, na verdade, nós estamos sempre num espaço não homogêneo, no geral, né? Nós estamos num espaço que varia entre um espaço estriado e um espaço liso. Ou seja, em outras palavras, e finalmente aqui chegando ao final deste episódio, nós temos um espaço que pode ser totalmente estriado e nós teríamos numa outra ponta um espaço que pode ser levemente estriado, né? Com a sua superfície quase toda lisa, uma vez que de alguma forma nós procuraremos cortes que nos trarão ou nos permitirão, né, inferir sobre aqueles elementos, sobre aqueles eventos, algum tipo de pontuação no espaço, né, no sentido de ordenação mesmo. Para que você escute um pouco de outra obra que é bem diferente daquela primeira, e seria aqui talvez um exemplo de espaço liso, ou próximo ao que seria o espaço liso, eu vou deixar para vocês aqui a obra do Penderecki, um compositor polonês que também morreu não muito tempo atrás, e ele escreve a Threnody for the Victims of Hiroshima. É uma obra, obviamente, baseada nas vítimas de Hiroshima, né? Nas vítimas da bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em Hiroshima, no Japão, no fim da Segunda Guerra. Vamos ouvir. Bom, pessoal, é isso que nós tínhamos para hoje. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, volte aqui na próxima terça-feira. Todas as terças-feiras nós temos episódios novos aqui no nosso Compocast. É isso, fiquem todos bem, a gente se vê na próxima e tchau.